Hebreus capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Se você quiser me acompanhar com a sua Bíblia aberta durante o sermão, fique à vontade. A luz, né? Todos encontraram? Hebreus capítulo 2, versículo 9. Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 9. Então vamos ler. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado com honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, experimentasse a morte em favor de todos. Para levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, para quem e por meio de quem tudo existe, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Deus, nós te damos graças, Pai. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais esse culto, Pai. Pai, fala conosco, Deus, através da sua palavra, Pai. Abre os nossos olhos e o nosso coração, Pai, para que nós possamos, Deus, aprender e seguir firme, Deus, no Senhor. Pai, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Para fazer uma breve introdução, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Uma pergunta que eu me fiz algumas semanas atrás. E a pergunta é simples. Quem é Jesus para você? Porque essa pergunta de quem que é Jesus para você, ela muda tudo. E o título do sermão é Jesus é tudo, porque essa foi a resposta que eu tive para essa pergunta. Mas talvez Jesus ainda não é tudo para você. Porque será que Jesus para você é o mais belo dos belos, é o formoso, o Salvador? Quem é Jesus para você? Pergunta para você assim, né? Óbvio, você não vai responder aqui, mas você fará reflexão sobre isso. E quando essa pergunta chegou no meu coração, eu fiquei assim, cara, quem que é Jesus para mim, de fato? Porque tem muita gente hoje em dia falando assim, olha, eu e Deus, eu e Cristo, tá tudo bem. Mas isso não é verdade quando Jesus não é tudo para você. Isso não é verdade quando você não tem anseio de se encontrar com Jesus Cristo. Isso não é verdade quando você não quer saber da glória de Cristo. Isso não é verdade quando você está querendo só a sua glória, preocupado às vezes, irmãos, com as coisas desse mundo, com os bens desse mundo, os tesouros dessa terra. E se você se encontra nessa situação, eu quero te dizer nessa noite que você infelizmente está enfermo. Enfermo porque você não tem Cristo. Se Cristo não é tudo para você, se a honra de Cristo não é o que move a sua vida, você está doente. E eu espero que essa doença não seja para você, para a morte. Espero que não. Mas para você que tem se dedicado a Cristo, que tem sido sincero e falado, Fábio, na minha pequenez, nas minhas tentativas, eu acho que Jesus é tudo para mim. Eu tenho buscado, eu tenho corrido atrás, eu tenho tentado glorificá-lo, exaltar o nome dele. Para você, eu tenho uma notícia boa. Você que se preocupa com a presença de Deus, você que anseia estar na presença de Deus, a notícia boa é que você é salvo. Porque são esses que de fato se preocupam com Cristo. Foi esse que Jesus chamou.
E nós estamos aqui num texto de Hebreus capítulo 2, onde os judeus estão com um probleminha sério. Se você percebeu como que começou o versículo 9, é que falou que Jesus foi inferior aos anjos. Isso para o judeu é um problema sério, porque para eles anjo é uma coisa muito poderosa, sempre foi. E como pode um Salvador, o Messias, o Cristo, ser menor que anjo? Né? No capítulo 1, começa falando que Jesus é superior aos anjos. Né? Quem lembra de Hebreus 1 lembra disso. Mas aqui no 2, o autor está explicando para eles que Jesus se fez menor que os anjos. E esse é o primeiro ponto. Ele se fez menor que os anjos para ser o nosso substituto. Jesus, ele é tudo, mas ele é também o meu. E se você está buscando encontrar Jesus todos os dias, ele é o seu substituto. O versículo 9 fala assim: vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos. Por que Jesus teve que fazer isso? A primeira razão é óbvia. Jesus nasceu, irmãos. Imagina Jesus bebezinho, sabe aquela mãozinha bonitinha, fofinha, aquele pezinho mais bonitinho, e nasceu para morrer na cruz. Sabe aquele menino que ri, tanto que é lindinho? Sim, irmão, Jesus nasceu para morrer na cruz. E para isso, Paulo aos Efésios fala que ele teve que olhar para si mesmo e não se considerar o ser igual a Deus, algo que ele deveria se apegar. Então ele se esvazia de si mesmo, tomando a forma de servo, e como servo, a forma de homem, e foi obediente até a morte, e nós sabemos, a morte de cruz. Mas essa morte, irmãos, essa morte na cruz foi uma morte substitutiva. Jesus morre ali em meu lugar, em seu lugar. Por isso que ele se fez menor do que os anjos. Por isso que às vezes na cabeça do povo judeu, eles não entendem como pode o Salvador ser menor do que os anjos. Não! Mas esse é o motivo, irmãos. É porque ele precisava fazer isso, esse caminho de morrer por mim, por você, e te substituir, trocar de lugar com você, receber toda a maldição do pecado, e você receber toda a justiça de Cristo. Esse é o motivo. Paulo também fala aos Gálatas capítulo 4, ele veio redimir os que estavam sobre a lei. Eu e você, nós estávamos condenados, irmãos, sobre a lei. Nós precisávamos de um Salvador. Nós precisávamos de Jesus Cristo. E Jesus vem e é o nosso substituto. Ele cumpre a lei no seu lugar. Ele perfeitamente completa todos os requisitos de Deus para que eu e você pudéssemos ser aceitos por Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, ele também fala que ele morreu por todos. Jesus morreu por todos, irmãos. Todos aqueles que um dia de antemão conheceu, também os predestinou. Deus morreu por todos. Deus morreu por você. Só que Jesus só é tudo para você se você faz algum movimento ao seu sentido. Quando você dá um passo a Jesus, eu acho que ele dá uns 30 na sua direção. Porque ele quer, irmãos, que você tenha um relacionamento com ele. Ele quer que os que ele chamou venha. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas principalmente aqueles que o chamou. Mas você pergunta, mas Fábio, o que motivou Jesus a vir e morrer no meu lugar? O capítulo 9 vai falar, olha, pela graça de Deus, esse foi o motivo. Deus, no seu conselho supremo da Trindade, ele olhou para tudo que aconteceria, para a humanidade, para mim, para você, falou assim, vamos salvar. Então isso que motivou Jesus, isso que Jesus veio, sabe, irmãos, e nada o parou, Jesus veio, cumpriu, não fez chilique, não deu trabalho como um cordeiro mudo. Ele pagou na cruz os meus e os seus pecados. E às vezes, irmãos, a gente se pergunta o que te move, o que me move. Será que é Cristo que está movendo, irmãos, dentro de você, através do seu Espírito Santo, assim, todo o seu ser? Porque
Às vezes não, às vezes nós estamos vivendo para nós. A gente sabe que às vezes nós erramos, somos egoístas, somos falhos, somos seres humanos. Mas precisamos entender que a motivação de Cristo precisa, irmãos, fazer um efeito em nosso coração. Porque se o amor de Cristo, se isso tudo que Cristo fez não constrange você, não me constrangir, nada mais vai fazer isso. Às vezes nós precisamos vir para a igreja e estamos procurando motivos. Eu preciso de um motivo para mim poder vir ao culto. Preciso de algo que me incentive. Irmão, não tem nada maior, mais glorioso do que o que Jesus fez por você. Do que Jesus passou por você. Do que Jesus tem que ser na sua vida. Nós precisamos considerar, em segundo lugar, Ele é o nosso soberano. O versículo 10 fala assim, para levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, para quem e por meio de quem tudo existe, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação. E o autor da salvação aqui pode ser líder, pode ser a fonte e pode ser príncipe. Jesus, irmãos, é o autor da salvação. Ele é o autor. Eu lembro de Jonas falando que a salvação pertence a Deus. Mas o autor dela é Cristo. A palavra de Deus está falando que Jesus é o autor da salvação deles, minha e sua. Isso é incrível, irmãos, porque Jesus abriu um caminho para mim e para você que não existia, um caminho até Deus. Ele é o autor desse caminho. Ele abriu um caminho, irmãos, que não existia e Ele chama cada um de nós a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Quer vir comigo? Negue-se a si mesmo. Tome todo dia a sua cruz e siga-me. Esse é o nosso Deus soberano que abriu um caminho. Um caminho que nos leva até Deus. E Ele nos mostra esse caminho. Ele nos mostra que Ele teve, irmãos, que entrar na morte, morrer fisicamente. E às vezes nós não queremos morrer para nós mesmos. Nós cantamos, que o Senhor cresça, que eu diminua. Mas às vezes não queremos que o nosso ser seja eliminado e que nós vivemos de fato para Cristo. Mas Jesus de fato abriu um caminho e nos mostrou esse caminho. Ele é o Salvador, Ele é o autor, Ele nos transportou para o seu reino. É incrível o fato de saber que só dele ter pegado você e tirado você do reino que você estava, que era o reino do diabo, o reino desse mundo, te dado um caminho, te mostrar, e além de te dar o caminho, te mostrar o caminho, Ele te leva. É Ele que te conduz ao reino. É Ele que vai abrir, foi Ele que abriu, já abriu o caminho até Deus para você. Você agora pertence ao novo reino. Você não é qualquer um mais. Você é do reino celestial. Você é do reino eterno. Você é do reino onde não haverá fim. Não haverá sol, porque a luz de Deus, a luz de Jesus Cristo brilhará sobre nós todos os dias. Não haverá noite. Será lindo, irmãos. Mas Ele é capaz, irmãos, de nos levar até Deus. Só Cristo é capaz. Então, em vez da morte desqualificar a Cristo, irmãos, ela qualificou. Jesus entra na morte e dentro da morte Ele mata a morte. Isso é louco demais. Jesus entra na morte e lá na morte Ele mata a morte. E Apocalipse vai falar que Jesus tomou da morte a chave da morte. Apocalipse capítulo, eu não coloquei aqui, mas Ele toma a chave da morte. Acho que é 1:18. Então a morte não tem poder mais. Jesus abre o caminho, nos mostra o caminho, nos leva para o seu reino. Dentro da morte, Ele mata a morte e toma a chave da morte, ou seja, a morte não tem mais poder sobre você que está no reino de Jesus Cristo. Não tem mais influência. Você vai morrer, mas há, irmãos, uma esperança para você.
Há um novo amanhã para você. E se isso não te motiva, e se isso não é bom para você, para mim é. Porque, irmãos, nós não valemos nada, nós não somos nada, e talvez amanhã eu acorde morto. Talvez amanhã seja o meu dia. Mas o que me faz dormir tranquilo é saber que Jesus Cristo, irmãos, é o soberano. É Ele que está por cima das coisas. É Ele que está controlando tudo. Não é acaso, não é que Deus, agora eu acho que vai. Não, está garantido. A vitória, irmãos, de Jesus é garantida. A sua vitória em Cristo é garantida. Terceiro lugar, Ele é o nosso santificador. Eu estou andando rápido porque são 5 pontos, senão o meu tempo não dá. Terceiro lugar, Ele é o nosso santificador. A palavra de Deus fala no versículo 11, ora, tanto os que santificam quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Irmão, eu e você, nós fomos santificados. Nós não somos por nós mesmos santos, santificados, não. Jesus Cristo nos santificou. Foi o que Jesus fez lá na cruz que santificou cada um de nós. Deus hoje olha para você, você compreende isso? Se de fato de verdade, Jesus é tudo para você, e você vive uma vida procurando viver com Cristo, estar com Cristo, e se você de fato age assim, eu considero você como alguém salvo, você acredita que Deus olha para você e vê as suas vestes limpas, brancas, santo, perfeito. Por quê, Fábio? Porque Jesus te santificou. É Ele que santifica. É Ele que dá esse vislumbre aos olhos de Deus agora. Você já se imaginou o tanto que é lindo Deus olhar para você e falar assim, nossa, eu não tenho nada contra o Fábio. Porque lá na cruz, Jesus falou, está consumado. Está pago, Deus, o pecado que o Fábio cometeu. Todos eles. Está pago os pecados de cada um daqueles que creem em Jesus com fé para a salvação. Isso é glorioso. Isso é majestoso. E às vezes, irmãos, nós ficamos pensando em tantas coisas ruins. Estou com um problema no trabalho. Estou com um problema nisso. Estou com um problema naquilo. Que eu não sou feliz por causa disso, porque eu não tenho aquilo. Alguns querem ser famoso, outros querem sucesso, outros querem um monte de coisa. Mas ninguém se considera o suficientemente feliz, realizado e satisfeito de Jesus ser tudo para ele. Mas deveria. Isso deveria, irmãos, ser o suficiente para você acordar amanhã ou todos os dias e falar, Deus, nada que eu faça, nada vai ser suficiente para agradecer, para glorificar o Senhor por tudo que o Senhor fez. Isso é majestoso. Precisamos, irmãos, olhar para essas verdades bíblicas. Eu tenho tentado fazer isso porque hoje em dia são tantas coisas ruins e nós ficamos olhando, né? O meu pai que está lá na fazenda, ele gosta muito de ver jornal. Sabe aquele jornalzinho assim que só acontece trem ruim? Né? Ele gosta de ver. Eu odeio ver aqueles jornais. Eu prefiro ver o jornal de Cristo, me deleitar na palavra de Deus, olhar para todas as promessas e todas as coisas que Ele já fez em mim e através de mim, e está fazendo comigo. É isso que faz em mim uma chama arder. É isso que tem que fazer em você, irmãos, algo que o leva a Deus todos os dias. O Hebreus 10:10 vai falar assim, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido de uma vez por todas. Cristo foi oferecido uma vez por todas, irmãos. Foi o suficiente, não precisou Jesus ter que voltar aqui para terminar algo. Jesus é o nosso santificador. Ele é o nosso santificador. Talvez você pode até me perguntar, Fábio, nós realmente participamos dessa santidade, mas é porque tem dia que eu acho que não, tem dia eu estou tão pecador, tem dia eu estou tão mal, tem dia que eu não quero vir ao culto, não quero ler a palavra, não quero louvar,
só quero pensar naquilo que eu quero. Será que realmente eu sou santificado? Será que realmente Deus olha para mim dessa forma? Eu falo para você que se Deus um dia te escolheu, sim. Mesmo você sendo falho, pecador e tudo mais, o que você precisa é da palavra de Deus, é das verdades de Cristo. E com isso Cristo vai sendo tudo para você. E se isso é tudo para você, você sim participa dessa santidade. Seu nível de santidade aos olhos de Deus é igual ao de Cristo. Você não é nem menos nem mais. É igual ao de Cristo, porque você recebeu foi a santidade de Cristo. Sobre você, sobre a sua vida e sobre tudo que você tem. E nós somos assim tão falhos, irmãos, que às vezes nós, mesmo assim, nós temos vergonha de Deus. Né? Quem nunca no trabalho, né, se escondeu e não falou que era crente? Principalmente quando tem aqueles irmãozinhos assim que é do fogo lá, né? A biblinha lá e tudo fogo. E às vezes, quem nunca, né? Eu já. Né? Me envergonhei de Jesus. E muitas vezes, irmãos, e muitos de nós temos tido essa falha de olhar para Cristo de maneira que eu me sinto envergonhado de ser crente. Eu tenho vergonha de falar para os meus amigos que eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Mas isso não muda o fato, irmãos, de que Jesus não se envergonha de você. O capítulo aqui que a gente lemos, o versículo 11, Jesus não se envergonha de chamar você de irmão. Você sabia disso? Isso te move, isso mexe com você. Será que você tem brilho o suficiente? Vamos falar melhor, será que você tem o Espírito Santo para que isso mexa com você e que essa verdade de que Deus não se envergonha de você? Cara, e olha que eu sou mau, eu sou ruim, eu sou pecador. Deus tinha motivos para se envergonhar de mim? Todos. Jesus tinha todos os motivos para se envergonhar de mim. Todos. Porque eu sou falho, pecador, queria ser de um jeito melhor com Deus e não consigo. Vou aos pés do Senhor, oro. Irmão, você acha que a gente vive tudo que a gente prega aqui? Não. Não vivemos, mas se tem alguém que sofre por não conseguir viver tudo que prega, são os que estão aqui, eu acredito. Porque, irmão, pregar é um sacrifício de olhar para o que Deus quer fazer, e se isso não fizer em você, não vai fazer em ninguém. Se isso não tocar em você, não toca em ninguém. Se isso não muda você, não vai mudar ninguém. Né? Há um tempo atrás eu pensava assim, nossa, eu estou pregando, cara, eu estou mudando. Deus está transformando minha vida. Né? Os meus estudos estão transformando a mim. Se os seus estudos, a sua leitura, a sua vida com Deus não transforma você, mas o fato é, Cristo não se envergonha de você. Ele veio, bonitinho, como um bebezinho, como eu falei, morreu lá na cruz, e ele veio para te salvar. Ele não veio para brincar. Ele veio para fazer divisão, contenda entre pai e filho. Jesus veio, irmãos, foi para resolver, ele não veio para brincar. E ele resolveu. Você vai ter problema com o pai e com a mãe por causa de Jesus. Você vai ter que romper relacionamentos por causa de Jesus. Vai, com certeza. Se Jesus é tudo para você, e se a presença dele é tudo que você quer, vai. Eu tenho certeza. Se você é o precioso de Jesus, é chamado, não vai demorar. Porque Jesus, irmãos, deixa você fazer muitas coisas. Mas há uma hora que ele puxa a corda. É igual a pipa, pastor. Dá dando linha, né? Vai dando linha. Mas uma hora, ele fala, não, eu não me envergonho de você, por mais que você esteja errado. Indo para o caminho torto. Fazendo aquilo que eu não quero. Muitos irmãos se envergonham do seu chamado. Isso é, né, nessa igreja aqui até um pecado. De toda forma é pecado. Né? Mas tinha que se envergonha. Se envergonha de, às vezes, falar, eu sou professor da sala de adolescentes, como o meu caso.
Não, fala para todo mundo. Não se envergonhe, irmãos. Lute contra aquilo que tem impedido você de se agradar de Jesus, de olhar para Cristo e falar, não, Deus é misericordioso. Ele não se envergonha de mim, Ele morreu na cruz, Ele me amou, Ele se doou a mim. Hebreus 2:12 diz assim, ó, proclamarei o teu nome aos meus irmãos, por meio da assembleia te louvarei. O 13, eu porei a minha confiança nele. Aqui estou com os filhos que Deus me deu. Jesus está aqui, irmãos, com os filhos que Deus deu para ele. E nenhum desses que Jesus deu ao filho, de maneira nenhuma ele vai jogar fora. Ele vai santificar, ele vai justificar, ele vai fazer o coração converter, ele vai mudar a mente, vai mudar o coração, ele não vai se envergonhar. Por mais que você ache que você é um derrotado, que você sabe que no fundo você envergonha Deus, que Deus tinha que de fato sentir vergonha de você, mas se dependesse de você, irmão, você estava no inferno. Se dependesse de você ser bom o suficiente para você ser salvo, você estava no inferno. Eu estava no inferno. Nós estaríamos no inferno. Então foi Jesus que resolveu. Por isso que Jesus é tudo. A justiça dele é tudo. E também porei minha esperança, aqui estou com os meus filhos. Crê nessa verdade. Jesus te chamou. Amém? Quarto, vamos para terminar. Ele é o nosso conquistador. Versículo 14 do capítulo 2. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, se ele também participou dessa condição humana para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Irmãos, Jesus conquistou, irmãos, a nossa liberdade. Ele esmaga a cabeça da serpente. Jesus veio e te libertou de uma coisa que você não faz ideia, que o mundo não faz ideia do que é. Te libertou do diabo, do poder da morte, que o poder da morte é do diabo. E ele te liberta, ele esmaga a cabeça do diabo e mata a morte. Cristo nos tirou do medo de morrer, irmãos. Você tem medo de morrer? Se você tem medo de morrer, eu quero falar para você, Jesus é tudo para você. E nós que somos crentes, morrer é lucro, não é assim? Morrer é lucro, irmão. Não tenha medo da morte, não tenha medo do amanhã. Jesus te ama. Jesus não olha para você pelo que você merece, não. Ele sabe que você não vai merecer nunca. Ele sabe que você não vai conseguir agradá-lo. Os nossos esforços diários de servir a Deus sem reservas, Deus reconhece, é claro. Ele olha e se alegra de ver você servindo todos os dias a Deus, sem reclamar, com o coração aberto. Mas nunca se esqueça que não é você que está no controle do negócio, não. É Ele que te libertou do diabo. É Ele que conquistou para você a liberdade. Nós cantamos, nós não somos mais escravos do medo. Nós não somos mais escravos de nada. Você é livre graças a Cristo. E para a gente terminar, versículo 16, ele é o nosso simpatizante. Por quê, Fábio? Pois é claro que não veio para ajudar os anjos, mas os descendentes de Abraão. Jesus não veio ajudar anjo. Jesus veio ajudar os da casa de Abraão, da semente de Abraão. E nós sabemos que esses são, não por sangue, mas pela misericórdia de Deus, pela vontade de Deus, aqueles que Deus escolheu. Irmão, então, a pergunta continua para você. Jesus é tudo para você? De fato, de verdade? Talvez você está sofrendo, talvez você está aqui hoje falando assim, Fábio, eu estou doente, Fábio, eu conheço alguém que está muito ruim, Fábio, eu estou triste por causa disso que aconteceu na minha vida. Sim, nós ficamos assim. Isso vai ocorrer, irmãos. Mas tente pensar um pouco diferente. Não se preocupe com com os seus problemas, com as suas coisas. Preocupe-se com o sangue de Jesus que foi derramado por você. Preocupe-se com isso. Isso é mais glorioso. Isso tudo acontece nas nossas vidas. A tristeza, a morte, o choro.
Vamos ter dias de felicidades, mas não se preocupe com isso não. O que é nosso, irmãos, é muito maior, porque nós estamos nas mãos de Jesus Cristo. E se Jesus é tudo para você, você está feliz. Você está alegre e contente, porque amanhã você estará sempre vivo. Amém? Então que Deus possa ter falado ao seu coração, né? E vamos orar, pastor João?